O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 122. Ensinamento de Vasubhoma sobre castigo. Bhishma disse: em relação a isto é citada a seguinte história antiga. Havia entre os Angas um rei de grande esplendor, chamado Vasubhoma. Aquele rei estava sempre dedicado a atos de piedade, e acompanhado por sua cônjuge, ele sempre praticava as penitências mais rígidas. Ele foi ao local chamado Munjaprishta, considerado em alta estima pelos Pitris e Rishis celestes. Lá, naquele pico de Himavati, perto das montanhas douradas de Meru, o grande Brahmana Rama, sentado sob a sombra de uma figueira de Bengala bem conhecida, tinha amarrado seus cabelos emaranhados, ou ordenou a remoção de seus cabelos emaranhados, em outras palavras, raspou a cabeça. Desde aquele tempo, ó monarca, o local, que é um retiro favorito de Rudra, veio a ser chamado de Munjaprishta por rishis devotos rígidos. O rei Vasubhoma, residindo naquele local, adquiriu muitos atributos pios e, tendo ganhado a estima dos brahmanas, veio a ser considerado como um rishi divino em santidade. Um dia, aquele destruidor de inimigos, aquele amigo de Sakra, isto é, o rei Mandatri de grande alma, foi até Vasubhoma em seu retiro na montanha. Chegando lá, Mandatri viu o rei Vasubhoma de penitências austeras diante dele em uma atitude de humildade. Vasubhoma ofereceu para seu convidado água para lavar seus pés, e o arghya consistindo nos artigos costumeiros, e perguntou sobre o bem-estar de seu reino, consistindo em 7 membros. Depois disto, Vasubhoma se dirigiu a seu convidado real, que seguia fielmente as práticas dos homens justos de antigamente, dizendo: o que, ó rei, eu farei por ti? Assim endereçado, ó alegrador dos Kurus, Mandatri, aquele melhor dos reis, muito satisfeito, respondeu para Vasubhoma de grande sabedoria sentado comodamente, nas seguintes palavras. Mandatri disse: tu, ó rei, estudaste todas as doutrinas de Vrihaspati. Ó melhor dos homens, as doutrinas prescritas por Osanas também são conhecidas por ti. Eu desejo saber qual é a origem do castigo. O que estava vigilante antes do castigo? Qual também é considerado como seu fim? Como o castigo veio a depender do Kshatriya? Diga-me tudo isso, ó tu de grande sabedoria. Eu vim a ti como um discípulo disposto a te dar a remuneração tutorial, isto é, a te reconhecer como tutor. Vasubhoma disse: escute, ó rei, como o castigo, o sustentador do mundo, surgiu. A alma da justiça, ele é eterno, e foi criado para manter o devido controle de todas as criaturas. Foi ouvido por nós que uma vez, o avô de todos os mundos, o divino Brahman, desejando realizar um sacrifício, fracassou em achar um sacerdote possuidor de qualificações como ele mesmo. Por esta razão ele o concebeu em seu cérebro e manteve o feto lá por muitos longos anos. Depois que 1000 anos tinham passado, o grande Deus espirrou. Naquela ação, o feto caiu de sua cabeça. O ser divino, ó o castigador de inimigos, que assim nasceu de Brahman, foi chamado pelo nome de Kshupa. Possuidor de grandes poderes, ele se tornou um senhor de criaturas. Kshupa se tornou o sacerdote, ó rei, no sacrifício do avô de grande alma. Após o começo daquele sacrifício de Brahman, ó o melhor dos reis, o castigo desapareceu por causa da forma visível que o avô foi então obrigado a assumir. Visto que o avô, que era o governador do universo, assumiu o aspecto brando e pacífico de um sacrificador, o castigo o qual tinha morado em sua forma furiosa não podia mais existir. O castigo tendo desaparecido, uma grande confusão surgiu entre todas as criaturas. Não havia mais nenhuma distinção entre o que se devia e o que não devia ser feito. Toda distinção, também, entre alimento puro e impuro cessou. Os homens cessaram de distinguir entre qual bebida era permitida e qual não era. Todas as criaturas começaram a prejudicar umas às outras. Não haviam restrições na questão da união dos sexos. Toda a ideia de propriedade cessou. Todas as criaturas começaram a roubar e apanhar carne umas das outras. Os fortes começaram a matar os fracos. Ninguém nutria a menor consideração por seu vizinho. O avô então, tendo adorado o divino e eterno Vishnu, se dirigiu àquele grande Deus concessor de bênçãos, dizendo: cabe a ti, ó Keshava, mostrar piedade na presente ocasião. Que seja ordenado por ti de modo que a confusão que ocorreu possa desaparecer.
Assim endereçada, aquela principal das divindades, armada com um enorme sula, tendo refletido muito, criou a si mesmo na forma de castigo. Daquela forma, tendo a justiça como suas pernas, a deusa Sarasvati criou Dandaniti, ciência de castigo, a qual logo se tornou célebre pelo mundo. Depois disto, o grande deus armado com a enorme sula, tendo novamente refletido por algum tempo, nomeou uns poucos entre os deuses como os senhores ou soberanos de suas respectivas classes. Foi então que ele fez o divino Indra de 1000 olhos o soberano das divindades. Yama, o filho de Vivasvati, foi feito o senhor dos Pitris. Kuvera foi feito o senhor dos tesouros e de todos os Rakshasas. Meru foi feito o rei das montanhas, e Oceanos foi feito o senhor dos rios. O poderoso Varuna foi instalado na soberania das águas e dos Asuras. A morte foi feita o senhor da vida e de todas as coisas vivas, e o fogo foi nomeado como o senhor de todas as coisas possuidoras de energia. O pujante Isana, o eterno Madeva de grande alma, de 3 olhos, foi feito o senhor dos Rudras. Vasishta foi feito o senhor dos Brahmanas, e Jatavedas foi feito o chefe dos vasos. Surya foi feito o senhor de todos os corpos luminosos, e Chandramas foi feito o rei das estrelas e constelações. Ansumati foi feito o senhor de todas as ervas, e o pujante principal das divindades, isto é, Kumarauskanda, de 12 braços, foi feito o chefe de todos os espíritos e seres fantasmais que servem Mahadeva. O tempo, possuindo as sementes da destruição e do crescimento, foi feito os soberanos de todas as criaturas, como também das 4 partes da morte, isto é, dharmas, doenças, yama, e ações, e por fim da dor e da alegria. Os Rutis declaram que o Deus Supremo Mahadeva, o Senhor dos Senhores, ó o Rei, armado com sula, é o chefe dos Rudras. A vara de castigo foi dada para o filho de Brahman de nascimento subsequente, isto é, Kshupa, aquele senhor de todas as criaturas e a principal de todas as pessoas virtuosas. Após a conclusão daquele sacrifício de acordo com os ritos devidos, Mahadeva, depois de fazer reverência apropriada, transferiu o castigo, aquele protetor da justiça, para Vishnu. Vishnu deu para Angiras. E Angiras, aquele principal dos ascetas, o transferiu para Indra e Marishi. Marishi o deu para Brigu. Brigu deu aquela vara destinada à proteção da justiça para todos os rishis. Os rishis a deram para os regentes do mundo, e os regentes a transferiram novamente para Kshupa. Kshupa então a transferiu para Manu, o filho de Surya. A divindade de Sradas, isto é, Manu, a deu para seus filhos por causa da justiça e riqueza verdadeiras. O castigo deve ser infligido com discernimento, guiado pela justiça e não por capricho. Ele é destinado a reprimir os maus. Multas e confiscos são planejados para causar alarme, e não para encher a tesouraria do rei. A mutilação do corpo ou a imposição de morte não devem proceder de causas triviais. A imposição de dor física por diversos meios, o arremesso de topos de montanhas, e o banimento também, não devem proceder de causas similares. Manu, o filho de Surya, deu a vara de castigo para seus filhos para a proteção do mundo. O castigo, nas mãos de sucessivos portadores, permanece desperto, protegendo todas as criaturas. No topo da escala, o divino Indra está desperto com a vara de castigo. Depois dele, Agni de chamas ardentes. Depois dele, Varuna. Depois de Varuna, Prajapati. Depois de Prajapati, a justiça, cuja essência consiste no controle e disciplina. Depois da justiça, o filho de Brahman, isto é, a lei eterna. Depois da lei, a energia está desperta, empenhada no ato de proteção. Depois da energia, as ervas oferecidas em sacrifícios para manter os deuses e usadas como alimento e remédios. Depois das ervas, as montanhas. Depois das montanhas, todas as espécies de sucos e seus atributos. Depois destes, a deusa Niriti. Depois de Niriti, os planetas e os corpos luminosos no céu. Depois destes, os Vedas. Depois dos Vedas, a poderosa forma de Vishnu com cabeça equina. Depois dele, o onipotente e eterno avô, isto é, Brahman. Depois do avô, o divino e abençoado Mahadeva. Depois de Mahadeva, os Visvedevas. Depois deles, os grandes rishis. Depois dos rishis, o divino Soma. Depois de Soma, as divindades que são todas eternas. Depois das divindades, saiba que os Brahmanas estão despertos. Depois dos Brahmanas, os Kshatriyas estão protegendo justamente todas as criaturas. O universo eterno, consistindo em criaturas móveis e imóveis, é mantido desperto pelos Kshatriyas.
Criaturas são mantidas despertas neste mundo, e o castigo está alerta entre elas. Possuidor de esplendor parecendo aquele do próprio avô, o castigo mantém junto e sustenta tudo. O tempo, ó Bharata, está sempre desperto, no início, no meio, e no fim. O mestre de todos os mundos, o senhor de todas as criaturas, o poderoso e abençoado Madeva, o deus dos deuses, está sempre desperto. Ele é chamado por esses nomes também, Kapardin, Sankara, Rudra, Bhava, Stanu e o marido de Uma. Assim o castigo também se mantém desperto no início, no meio, e no fim. O rei virtuoso deve governar devidamente, guiado pelo castigo. Bhishma continuou, a pessoa que escuta este ensinamento de Vasoma, e tendo escutado se comporta de acordo com seu mandato, com certeza obterá a realização de todos os seus desejos. Eu agora, ó touro entre homens, te disse tudo sobre quem é o castigo, aquele controlador do universo que é governado pela justiça. Capítulo 123. Virtude, riqueza e prazer. Yudhishthira disse, eu desejo, ó Senhor, ouvir as conclusões definitivas sobre o assunto de virtude, riqueza e prazer. Dependendo de qual destes o curso da vida procede. Quais são as respectivas bases de virtude, riqueza e prazer? Quais também são os resultados destes três? Eles são às vezes vistos se misturarem uns com os outros, e às vezes existir separadamente e independentemente uns dos outros. Bhishma disse, quando os homens neste mundo se esforçam com bons corações obter riqueza com a ajuda da virtude, então estes três, isto é, virtude, riqueza e prazer, podem ser vistos coexistindo em um estado de união em relação a tempo, causa e ação. Isso pode ser ilustrado pela ação de um marido virtuoso procurando ato sexual com sua esposa na época apropriada. Há mérito religioso na realização dos ritos conhecidos pelo nome de Garbhadana. Há prazer no próprio ato. E no fim, riqueza ou lucro na forma de um filho é também obtida. A riqueza tem sua base na virtude, e o prazer é considerado fruto da riqueza. Todos os três também têm sua base na vontade. A vontade tem relação com os objetos. Todos os objetos, também, em sua totalidade, existem para satisfazer o desejo de prazer. Destes então o agregado de três depende. Total abstração de todos os objetos é a emancipação. É dito que a virtude é buscada para a proteção do corpo, e a riqueza é para a aquisição de virtude. Prazer é somente a satisfação dos sentidos. Todos os três têm, portanto, a qualidade de paixão. Há três qualidades ou atributos que caracterizam as ações humanas, isto é, bondade, paixão e ignorância. Desta maneira virtude, riqueza e prazer, portanto, não são objetos de busca muito superiores. Somente as coisas que possuem o atributo de bondade são dignas de busca. Virtude, riqueza e prazer, quando procurados por causa do céu ou outras recompensas, são citados como distantes porque as próprias recompensas estão distantes. Quando buscados, no entanto, por causa do conhecimento do eu, eles são citados como próximos. Uma pessoa deve buscá-los quando eles são de tal caráter. Isto é, uma pessoa deve buscar virtude somente para atingir pureza de alma, riqueza para que ela possa gastá-las em atos praticados sem desejo de resultado, e prazer somente para sustentar o corpo. Não se deve rejeitá-los nem mentalmente. Se virtude, riqueza e prazer devem ser abandonados, alguém deve abandoná-los quando já se libertou por meio de penitências ascéticas. O alvo do agregado triplo é em direção à emancipação. O homem pode obtê-la. As ações, empreendidas e completadas mesmo com a ajuda da inteligência, podem ou não podem levar aos resultados esperados. A virtude não é sempre a base da riqueza, pois outras coisas além da virtude levam à riqueza tais como serviço, agricultura, etc. Há também uma opinião contrária, pois alguns dizem que a riqueza é ganha por sorte ou nascimento ou causas parecidas. Em alguns casos, a riqueza adquirida foi produtiva de mal. Outras coisas também além da riqueza, tais como jejuns e votos, têm levado à aquisição de virtude. Em relação a este tópico, portanto, um estúpido cuja compreensão foi degradada pela ignorância, nunca consegue alcançar o mais alto objetivo da virtude e da riqueza, isto é, a emancipação. A escória da virtude consiste no desejo de recompensa. A escória da riqueza consiste em somente acumulá-la. Quando purgadas destas impurezas, elas produzem resultados grandiosos.
Sobre isto é citada a narrativa da conversa que ocorreu antigamente entre Kamandaka e Angarista. Um dia, o rei Angarista, tendo esperado pela oportunidade, saudou o Rishi Kamandaka quando ele estava sentado comodamente e fez a ele as seguintes perguntas: se um rei, forçado por luxúria e tolice, comete pecados dos quais ele se arrepende depois, por quais atos, ó Rishi, aqueles pecados podem ser destruídos? Se também um homem, impelido pela ignorância, faz o que é pecaminoso acreditando que está agindo corretamente, como o rei porá um fim naquele pecado que entrou em voga entre os homens? Kamandaka disse: o homem que, abandonando virtude e riqueza busca somente o prazer, colhe como a consequência de tal conduta a destruição de sua inteligência. A destruição da inteligência é seguida pela negligência, que é destrutiva ao mesmo tempo de virtude e riqueza. De tal negligência procede o ateísmo terrível e a maldade sistemática de conduta. Se o rei não reprime aqueles homens vis de conduta pecaminosa, todos os bons súditos então vivem com medo como o ocupante de um quarto dentro do qual uma cobra se esconde. Os súditos não seguem tal rei. Os brahmanas e todas as pessoas virtuosas também agem da mesma maneira. Como uma consequência, o rei incorre em grande perigo, e enfim no risco da própria destruição. Alcançado por infâmia e insulto, ele tem que se arrastar em uma existência miserável. Uma vida de infâmia, no entanto, é igual à morte. Homens versados nas escrituras têm indicado os seguintes meios de controlar o pecado. O rei deve sempre se dedicar ao estudo dos 3 Vedas. Ele deve respeitar os brahmanas e fazer bons préstimos a eles. Ele deve ser dedicado à justiça. Ele deve fazer alianças com famílias nobres. Ele deve visitar brahmanas generosos adornados com a virtude de bondade. Ele deve realizar abluções e recitar mantras sagrados e assim passar seu tempo alegremente. Banindo todos os maus súditos para longe dele mesmo e de seu reino, ele deve procurar a companhia de homens virtuosos. Ele deve gratificar todas as pessoas por palavras ou boas ações. Ele deve dizer a todos: eu sou seu, e proclamar as virtudes até de seus inimigos. Por seguir tal conduta, ele poderá logo se purificar de seus pecados e ganhar o maior respeito de todos. Sem dúvida, por tal conduta todos os seus pecados serão destruídos. Tu deves realizar todos aqueles deveres excelentes que teus superiores e preceptores indicarem. Tu com certeza obterás grandes bênçãos pela graça de teus superiores e preceptores. Capítulo 124. Bhishma narra Dhritarashtra instruindo Duryodhana em comportamento virtuoso. Prahlada concede bênção de comportamento virtuoso para Indra: justiça, verdade, bons atos, poder, prosperidade. Yudhishthira disse: todas as pessoas sobre a terra, ó o principal dos homens, louvam o comportamento virtuoso. Eu tenho, no entanto, grandes dúvidas em relação a este objeto de seu louvor. Se o tópico puder ser compreendido por nós, ó o principal dos homens virtuosos, eu desejo saber tudo sobre o modo pelo qual o comportamento virtuoso pode ser adquirido. Como de fato, aquele comportamento é adquirido, ó o Bharata? Eu desejo saber isto. Diga-me também, ó o principal dos oradores, quais são as características daquele comportamento. Bhishma disse: antigamente, ó o concessor de honras, Duryodhana enquanto queimava de angústia a visão daquela prosperidade bem conhecida pertencente a ti e a teus irmãos em Indraprastha e pelas zombarias que ele recebeu por causa de seus equívocos na grande mansão, fez para seu pai Dhritarashtra a mesma pergunta. Escute ao que ocorreu naquela ocasião, ó Bharata. Tendo visto aquela tua mansão grandiosa e aquela grande prosperidade da qual tu eras dono, Duryodhana, enquanto sentado diante de seu pai, falou do que ele tinha visto para o último. Tendo ouvido as palavras de Duryodhana, Dhritarashtra, dirigindo-se a seu filho Karna, respondeu a ele o seguinte. Dhritarashtra disse: por que tu sofres, ó filho? Eu desejo saber a causa em detalhes. Se depois de averiguar as razões elas parecerem ser adequadas, eu então me esforçarei para te instruir. Ó subjugador de cidades hostis, tu também obtiveste grande riqueza. Todos os teus irmãos são sempre obedientes a ti, como também teus amigos e parentes. Tu cobres teus membros com as melhores vestes. Tu comes o mais rico alimento. Corcéis da melhor espécie te conduzem. Por que então tu te tornaste pálido e emaciado? Duryodhana disse: 10 milhares de brahmanas Nataka de grande alma comem diariamente no palácio de Yudhishthira em pratos de ouro.
vendo sua mansão excelente adornada com flores e frutos excelentes, seus corcéis das raças Titiri e Calmacha, seus mantos de diversos tipos, de fato, contemplando a grande prosperidade de meus inimigos, os filhos de Pandu, uma prosperidade que parece com a grande riqueza do próprio Vaisravana, eu estou queimando de angústia, ó Bharata. Dhritarashtra disse, se tu desejas, ó majestade, ganhar prosperidade como aquela de Yudhishthira ou até uma superior a ela, então, ó filho, te esforce para ter um comportamento virtuoso. Sem dúvida, alguém pode, só pelo comportamento, conquistar os 3 mundos. Não há nada impossível de ser alcançado por pessoas de comportamento virtuoso. Mandatri conquistou o mundo inteiro no curso de uma única noite, Janamejaya, no curso de 3. E Nabhaga, no curso de 7. Todos estes reis eram possuidores de compaixão e de comportamento virtuoso. Por esta razão a terra veio para eles por sua própria vontade, conquistada por sua virtude. Duryodhana disse, eu desejo saber, ó Bharata, como aquele comportamento pode ser adquirido, isto é, aquele comportamento pelo qual a terra foi conquistada tão depressa pelos reis citados por ti. Dhritarashtra disse, em relação a isto, a narrativa seguinte é citada. Ela foi recitada antigamente por Narada sobre o assunto do comportamento virtuoso. Nos tempos passados, o Daitya Prahlada, pelo mérito de seu comportamento, arrebatou de Indra de grande alma sua soberania e reduziu os 3 mundos à submissão. Sukra então, com mãos unidas, se aproximou de Vrihaspati. Possuidor de grande sabedoria, o chefe dos celestiais se dirigiu ao grande preceptor, dizendo, eu desejo que tu me digas qual é a fonte da felicidade. Assim endereçado, Vrihaspati disse a ele que o conhecimento que leva à emancipação é a fonte da maior felicidade. De fato, Vrihaspati indicou o conhecimento como a fonte da felicidade suprema. Indra, no entanto, mais uma vez perguntou se não havia nada maior do que isto. Vrihaspati disse, há uma coisa, ó filho, que é ainda mais elevada. Bhargava de grande alma Usanas te instruirá melhor. Vá até ele, abençoado sejas, e pergunte para ele, ó chefe dos celestiais. Possuidor de grande mérito ascético e dotado de grande esplendor, o chefe dos celestiais então foi até Bhargava e obteve dele com um coração ratificado, um conhecimento do que era para o seu maior bem. Obtendo a permissão de Bhargava de grande alma, o realizador de 100 sacrifícios mais uma vez perguntou ao sábio se havia alguma coisa maior como meio para a aquisição de felicidade do que o sábio já tinha dito. O onisciente Bhargava disse, Prahlada de grande alma tem um conhecimento melhor. Sabendo disto, Indra ficou muito satisfeito. O castigador de Paka, possuidor de grande inteligência, assumiu a forma de um Brahmana, e indo até Prahlada, o questionou dizendo, eu desejo saber o que leva à felicidade. Prahlada respondeu ao Brahmana, dizendo, ó o principal dos regenerados, eu não tenho tempo, estando totalmente ocupado na tarefa de governar os 3 mundos, eu não posso, portanto, te instruir. O Brahmana disse, ó rei, quando tu puderes ter um tempo livre, eu desejo escutar as tuas instruções sobre qual rumo de conduta produz o bem. A esta resposta, o rei Prahlada ficou encantado com aquele proferidor de Brahma. Dizendo, assim seja, ele aproveitou uma oportunidade favorável para dar ao Brahmana as verdades de conhecimento. O Brahmana manteve devidamente em direção a Prahlada a conduta que o discípulo deveria manter para com seu preceptor, e começou com todo o seu coração a fazer o que Prahlada desejava. Várias vezes o Brahmana perguntou, dizendo, ó castigador de inimigos, por quais meios tu foste capaz de ganhar a soberania dos 3 mundos? Diga-me, ó rei justo, quais são aqueles meios? Prahlada, ó monarca, respondeu a pergunta do Brahmana. Prahlada disse, eu, ó regenerado, não sinto nenhum orgulho por ser um rei, nem tenho algum sentimento hostil pelos Brahmanas. Por outro lado, eu aceito e sigo os conselhos de política que eles me declaram baseados nos ensinos de Sukra. Em completa confiança, eles me dizem o que eles desejam dizer, e me impedem de comportamentos que são injustos ou impróprios. Eu sou sempre obediente aos ensinos de Sukra. Eu visito e sirvo os Brahmanas e meus superiores. Eu não tenho malícia. Eu tenho uma alma virtuosa. Eu conquistei a ira. Eu tenho autodomínio, e todos os meus sentidos estão sob meu controle. Os regenerados que são meus instrutores despejam instruções benéficas sobre mim como abelhas colocando mel nas cavidades de seus favos.
Eu provo o néctar derramado por aqueles homens eruditos, e como a lua entre as constelações eu vivo entre os membros de minha raça. Isto mesmo é néctar sobre a terra. Esta é a visão mais clara, isto é, escutar ao ensinamento de Sukra dos lábios de Brahmanas e agir de acordo com eles. Nisto consiste o bem de um homem. Assim disse Prahlada para aquele proferidor de Brahma. Servido respeitosamente por ele, o chefe dos Daityas mais uma vez disse: ó o principal dos regenerados, eu estou extremamente satisfeito contigo por teu comportamento respeitoso para comigo. Peça de mim o benefício que desejas, abençoado sejas, pois em verdade eu concederei o que tu pedires. O Brahmana respondeu ao chefe dos Daityas dizendo: muito bem. Eu te obedecerei. Prahlada, satisfeito com ele, disse: pegue o que desejas. O Brahmana disse: se, ó rei, tu estás satisfeito comigo e se tu desejas fazer o que é agradável para mim, eu desejo então adquirir o teu comportamento. É esta a bênção que eu peço. Nisto, embora encantado, Prahlada se encheu de grande medo. De fato, quando este benefício foi indicado pelo Brahmana, o chefe da Daitya pensou que o solicitante não poderia ser uma pessoa de energia comum. Muito admirado, Prahlada finalmente disse: assim seja. Tendo, no entanto, concedido o benefício, o chefe da Daitya se encheu de angústia. O Brahmana, tendo recebido o benefício, foi embora, mas Prahlada, ó rei, foi tomado por uma ansiedade profunda e não sabia o que fazer. Quanto o chefe da Daitya sentou-se meditando sobre a questão, uma chama de luz saiu de seu corpo. Ela tinha uma forma indistinta de grande esplendor e proporções enormes. Prahlada questionou a forma, dizendo: quem és tu? A forma respondeu, dizendo: eu sou a encarnação do teu comportamento. Rejeitado por ti eu estou indo embora. Eu irei de agora em diante, ó rei, habitar naquele impecável e principal dos Brahmanas que se tornou teu discípulo devotado. Tendo dito estas palavras, a forma desapareceu e logo depois entrou no corpo de Sakra. Depois do desaparecimento daquela forma, outra forma parecida saiu do corpo de Prahlada. O chefe da Daitya se dirigiu a ela, dizendo: quem és tu? A forma respondeu, dizendo: me conheça, ó Prahlada, como a encarnação da justiça. Eu irei para lá onde aquele principal dos Brahmanas está, pois, ó chefe dos Daityas, eu resido onde o comportamento mora. Após o desaparecimento da justiça, uma terceira forma, ó monarca, brilhante com esplendor, emergiu do corpo de Prahlada de grande alma. Questionada por Prahlada sobre quem ela era, aquela forma possuidora de grande refulgência respondeu, dizendo: saiba, ó chefe dos Daityas, que eu sou a verdade. Eu te deixarei, seguindo o caminho da justiça. Depois que a verdade tinha deixado Prahlada, seguindo o mesmo caminho da justiça, outra grande personalidade saiu do corpo de Prahlada. Questionado pelo rei dos Daityas, o ser poderoso respondeu: eu sou a encarnação dos bons atos. Saiba, ó Prahlada, que eu vivo onde a verdade vive. Depois que ele tinha deixado Prahlada, outro ser emergiu, proferindo gritos altos e profundos. Endereçado por Prahlada, ele respondeu: saiba que eu sou o poder. Eu moro onde os bons atos estão. Tendo dito essas palavras, o poder partiu para o local onde os bons atos tinham ido. Depois disto, uma deusa de grande refulgência saiu do corpo de Prahlada. O chefe da Daitya lhe perguntou e ela respondeu dizendo que ela era a encarnação da prosperidade, somando: eu habitei em ti, ó herói, ó tu de destreza incapaz de ser frustrada. Rejeitada por ti, eu seguirei o mesmo caminho do poder. Prahlada de grande alma, dominado por um grande medo, mais uma vez questionou a deusa, dizendo: aonde tu vais, ó deusa, ó tu que moras em meio a lotos? Tu és sempre dedicada à verdade, ó deusa, e és a principal das divindades. Quem é aquele principal dos Brahmanas que foi meu discípulo? Eu desejo saber a verdade. A deusa da prosperidade disse: devotado ao voto de Brahmacharya, o Brahmana que foi instruído por ti era Sukra. Ó pujante, ele te roubou aquela soberania que tu tinhas sobre os três mundos. Ó justo, foi pelo teu comportamento que tu reduziste os três mundos à submissão. Sabendo disto, o chefe dos celestiais roubou o teu comportamento. A justiça e a verdade e os bons atos e o poder e eu mesma, ó tu de grande sabedoria, todos temos realmente as nossas bases no comportamento. Bhishma continuou, tendo dito estas palavras, a deusa da prosperidade foi embora, como também o resto, ó Yudhishthira.
Duryodhana, mais uma vez se dirigindo a seu pai, disse estas palavras: ó alegrador dos Kurus, eu desejo saber a verdade a respeito do comportamento. Diga-me os meios pelos quais ele pode ser adquirido. Dhritarashtra disse: aqueles meios foram indicados por Prahlada de grande alma enquanto discursava para Indra. Escute, no entanto, ó os soberanos de homens, em resumo como o comportamento pode ser adquirido. Abstenção de ferir por meio de ações, pensamentos e palavras, em relação a todas as criaturas, compaixão e caridade, constituem um comportamento que é digno de louvor. Aquele ato ou esforço pelo qual outros não são beneficiados, ou aquele ato pelo qual uma pessoa tem que sentir vergonha, nunca devem ser feitos. Deve ser feito, por outro lado, aquele ato pelo qual uma pessoa pode ganhar louvor em sociedade. Ó o melhor dos Kurus, eu agora te disse em resumo o que é um comportamento. Se, ó o rei, pessoas de comportamento pecaminoso alguma vez ganham prosperidade, elas não desfrutam dela por muito tempo, ó o filho, e são vistas serem exterminadas pela raiz. Dhritarashtra continuou: conhecendo tudo isto realmente, ó o filho, tenha bom comportamento, se tu desejas obter uma prosperidade maior do que aquela de Yudhishthira. Bhishma continuou: foi isso mesmo que o rei Dhritarashtra disse para seu filho. Haja de acordo com estas instruções, ó o filho de Kunti, e tu irás então sem dúvida obter seus resultados. Capítulo 125. Esperança. Sumitra caçando veado. Yudhishthira disse: tu disseste, ó avô, que o comportamento é o primeiro dos requisitos para um homem. De onde, no entanto, surge a esperança? Diga-me o que ela é. Esta grande dúvida tomou posse da minha mente. Não há outra pessoa além de ti, ó o subjugador de cidades hostis, que possa removê-la. Ó avô, eu tinha uma grande esperança em relação a Suryodhana, que quando uma batalha estivesse prestes a se seguir por causa de sua própria teimosia, ele iria, ó o Senhor, fazer o que era apropriado. Em todo homem a esperança é grande. Quando aquela esperança é destruída, grande é a angústia que se sucede, a qual, sem dúvida, é quase igual à própria morte. Tolo que eu sou, o filho de Dhritarashtra de alma pecaminosa, Duryodhana, destruiu a esperança que eu nutria. Veja, ó o rei, a tolice da minha mente. Eu penso que a esperança é mais vasta do que uma montanha com todas as suas árvores. Ou, talvez, ela é mais vasta do que o próprio firmamento. Ou, talvez, ó o rei, ela seja realmente incomensurável. A esperança, ó o chefe dos Kurus, é extremamente difícil de ser entendida e igualmente difícil de ser subjugada. Vendo este último atributo da esperança eu pergunto, o que mais é tão inconquistável quanto ela? Bhishma disse: eu narrarei para ti, ó Yudhishthira, sobre isto, a conversa entre Sumitra e Rishabha que ocorreu antigamente. Escute-a. Um sábio nobre da linhagem Ayaya, de nome Sumitra, saiu para caçar. Ele perseguia um veado, tendo-o perfurado com uma flecha reta. Possuidor de grande força, o veado correu adiante, com a seta fincada nele. O rei também era possuidor de grande força, e ele consequentemente perseguiu sua presa com grande velocidade. O animal, dotado de velocidade, rapidamente transpôs um terreno baixo e então uma planície nivelada. O rei, jovem, ativo e forte, e armado com arco e espada e envolvido em cota de malha, ainda o perseguiu. Desacompanhado, ao perseguir o animal através da floresta o rei cruzou muitos rios e correntes e lagos e matagais. Dotado de grande velocidade, o animal, à sua vontade, se mostrando ocasionalmente ao rei, corria adiante com grande rapidez. Perfurado com muitas flechas pelo rei, aquele habitante da selva, ó monarca, como se em esporte, repetidamente diminuía a distância entre si mesmo e o perseguidor. Repetidamente aplicando sua velocidade e atravessando uma floresta depois da outra, ele ocasionalmente se mostrava ao rei em um ponto próximo. Finalmente aquele destruidor de inimigos, pegando uma flecha muito superior, afiada, terrível, e capaz de penetrar nos próprios órgãos vitais, fixou-a na corda de seu arco. O animal então, de proporções enormes, como se risse dos esforços do perseguidor, se distanciou dele de repente por alcançar 1,4 milhas completas à frente do alcance da flecha. Aquela flecha de esplendor brilhante consequentemente caiu ao chão. O veado entrou em uma grande floresta, mas o rei ainda continuou a persegui-lo. Capítulo 126. Chega ao retiro ascético. Veado escapou.
Bhishma disse: o rei, tendo entrado naquela floresta grande, chegou a um retiro de ascetas. Fatigado com o esforço que ele tinha feito, ele se sentou para descansar. Vendo-o armado com arco, desgastado pelo esforço, e faminto, os ascetas se aproximaram e o honraram de forma apropriada. Aceitando as honras oferecidas pelos rishis, o rei lhes perguntou sobre o progresso e avanço de suas penitências. Tendo respondido devidamente às perguntas do rei, aqueles rishis dotados de riqueza de ascetismo perguntaram àquele tigre entre os soberanos sobre a razão que levou seus passos àquele retiro. E eles disseram: abençoado sejas, em busca de qual objeto encantador, ó rei, tu vieste a este retiro, andando a pé e armado com espada e arco e setas? Nós desejamos saber de onde tu vens, ó dador de honras. Diga-nos também em que linhagem tu nasceste e qual é teu nome. Assim endereçado, ó touro entre homens, o rei prosseguiu para dar devidamente a todos aqueles brahmanas um relato sobre si mesmo, ó Bharata, dizendo: eu nasci na linhagem dos Aiaias. Por nome eu sou Sumitra, e eu sou o filho de Mitra. Eu caço bandos de veados, matando-os aos milhares com minhas setas. Acompanhado por uma grande tropa e por meus ministros e pelas senhoras de minha família, eu saí em uma expedição de caça. Eu perfurei um veado com uma seta, mas o animal com a flecha fincada em seu corpo correu com grande velocidade. Ao persegui-lo eu cheguei, sem um propósito determinado, a esta floresta e me encontro em sua presença, desprovido de esplendor, cansado de me esforçar, e com esperança frustrada. O que pode ser mais deplorável do que isto é, que eu tenha chegado a este retrô, esgotado pela fadiga, desprovido dos sinais de realeza, e privado de minha esperança? Eu não estou arrependido em absoluto, ó ascetas, por estar agora desprovido dos sinais de realeza ou por estar agora longe da minha capital. Eu sinto, no entanto, uma dor pungente por minha esperança ter sido frustrada. O príncipe das montanhas, isto é, Himavat, e aquele vasto receptáculo de águas, o oceano, não podem, por sua imensidão, medir a extensão do firmamento. Ó ascetas, da mesma maneira, eu também não posso discernir o limite da esperança. Vocês que são dotados de riqueza de penitência são oniscientes. Não há nada desconhecido para vocês. Vocês são também altamente abençoados. Eu, portanto, peço a vocês que esclareçam minha dúvida. Esperança como nutrida pelos homens, e o vasto firmamento, qual destes dois parece maior para vocês? Eu desejo saber em detalhes o que é tão inconquistável quanto a esperança. Se o tópico for um e sobre o qual não lhes é impróprio discursar, então me digam tudo sobre isto sem demora. Eu não desejo, ó principais dos regenerados, ouvir qualquer coisa de vocês que possa ser um mistério impróprio para se falar. Se também o discurso for prejudicial para suas penitências, eu não desejo que vocês falem. Se a pergunta feita por mim for um tópico digno para se falar, eu então desejo ouvir a causa em detalhes. Dedicados a penitências como vocês são, vocês todos me instruam sobre o assunto. Capítulo 127. Rei Viradyumna chega esperando encontrar seu filho. Bhishma disse: então aquele melhor dos rishis, isto é, o regenerado Rishaba, sentado no meio de todos aqueles rishis, sorriu um pouco e disse estas palavras: antigamente, ó tigre entre reis, enquanto viajava entre lugares sagrados, eu cheguei, ó Senhor, no belo retiro de Narayana. Lá há um local encantador chamado Vadri, e lá também se encontra aquele lago no firmamento a grande altura nos Himalaias, de onde a sagrada Ganga tem sua fonte. Lá o sábio Asvasras, ó rei, sempre lê os Vedas eternos. Tendo realizado minhas abluções naquele lago e oferecido com os ritos devidos, oblações de água aos pitris e animais, eu entrei no retiro. Dentro daquele retiro os rishis Narayana sempre passam seu tempo em verdadeira alegria. Acredita-se que os espíritos daqueles dois sábios imortais moram para sempre naquele retiro no desfrute de verdadeira felicidade. Não longe daquele local eu fui para outro retiro para fixar minha residência. Enquanto estava lá eu vi um rishi muito alto e emaciado, vestido em trapos e peles, vindo em minha direção. Possuidor de riqueza de penitências, ele se chamava Tano. Comparado, ó poderosamente armado, com outros homens, sua altura parecia ser 8 vezes maior. Em relação à sua magreza, ó sábio real, eu posso dizer que eu nunca vi ninguém parecido. O corpo dele, ó rei, era tão magro quanto o dedo mínimo de uma pessoa.
Seu pescoço e braços e pernas e cabelos eram todos de um aspecto extraordinário. Sua cabeça era proporcional ao seu corpo, e suas orelhas e olhos também eram o mesmo. Sua fala, ou o melhor dos reis, e seus movimentos eram extremamente fracos. Contemplando aquele Brahmana extremamente emaciado, eu fiquei muito triste e assustado. Saudando seus pés, eu fiquei perante ele com mãos unidas. Tendo-o informado de meu nome e família, e tendo dito a ele também o nome de meu pai, ó touro entre homens, eu me sentei lentamente em um assento que foi indicado por ele. Então, ó monarca, aquele principal dos homens virtuosos, isto é, Tano, começou a falar no meio dos rishis que moravam naquele retiro sobre tópicos ligados com justiça e lucro. Enquanto ele estava falando, o rei, possuidor de olhos como pétalas de lótus e acompanhado por suas tropas e as damas de sua família, chegou àquele local em um carro puxado por corcéis velozes. O nome daquele rei era Vidradyumna. De belas feições, ele possuía grande fama. O nome do filho dele era Boridyumna. O filho tinha se perdido, e o pai, extremamente triste, chegou lá no decurso de suas viagens em meio à floresta à procura do desaparecido. Eu acharei meu filho aqui. Eu acharei meu filho aqui. Arrastado adiante pela esperança desta maneira, o rei vagava por aquela floresta naqueles dias. Dirigindo-se ao rishi emaciado, ele disse: sem dúvida aquele meu filho altamente virtuoso é extremamente difícil de ser localizado por mim. Pai, ele era meu único filho. Ele está perdido e não pode ser achado em lugar nenhum. Embora incapaz de ser descoberto, minha esperança, no entanto, de achá-lo é muito grande. Cheio daquela esperança a qual está sendo frustrada constantemente, eu estou em verdade prestes a morrer. Ouvindo essas palavras do rei, aquele principal dos munis, isto é, o santo Tano, permaneceu por um tempo curto com a cabeça baixa e mergulhado em contemplação. Vendo-o mergulhado em contemplação, o rei ficou extremamente triste. Em grande angústia, ele começou a dizer lentamente e suavemente: o que, ó rishi celeste, é mais inconquistável e o que é maior do que a esperança? Ó santo, me diga isto se eu puder ouvi-lo sem impropriedade. O Muni disse: o rishi poderoso e santo foi insultado por teu filho. Ele fez isso por má sorte, movido por sua compreensão superficial. O rishi tinha pedido ao teu filho um jarro dourado e cascas vegetais. Teu filho desdenhosamente se recusou a satisfazer o asceta. Tratado dessa maneira por teu filho, o grande sábio ficou desapontado. Assim endereçado, o rei adorou aquele asceta que era adorado por todo o mundo. De alma virtuosa, Vidradyumna sentou-se lá, esgotado com fadiga assim como tu, ó o melhor dos homens, agora estás. O grande rishi, em retorno, ofereceu ao rei, segundo os ritos observados pelos habitantes das florestas, água para lavar seus pés e os ingredientes usuais que compõem o arghya. Então todos os rishis, ó o tigre entre reis, sentaram-se lá, circundando aquele touro entre homens, como as estrelas da constelação da Ursa Maior circundando a estrela polar. E eles perguntaram àquele rei invicto qual era a causa de sua chegada naquele retiro.